chegou, desinstalou meu coração. Ao chegar, desafiou-me a exigir uma resposta de sim ou não. É fácil dizer sim, é fácil dizer não, mas dói depois do sim e dói depois do não. A palavra do Senhor, depois que ela passou, nada mais será do jeito que já foi. A palavra do Senhor, depois que ela passou, nada mais será do jeito que já foi. Uma boa noite, né? Que bom que nós estamos aqui de novo. Hoje, para entrar nos dias da Semana Santa, tá? O que aconteceu mesmo na Semana Santa, dia por dia. Mas antes de fazer isso, eu tenho que perguntar para ti, ficou alguma dúvida sobre ontem à noite? Pensou um pouquinho em casa, alguma coisa que queira perguntar, ou alguma coisa que queira contribuir, acrescentar, né? Para os colegas, para mim, muito livremente. Aqui o nosso encontro é para todo mundo poder participar como irmão e como irmã. Então, se tu lembra de alguma coisa de ontem à noite, quer perguntar... Tranquilo? Podemos avançar? Nós terminamos ontem à noite lendo 2 textos dos evangelhos. Um texto era do Evangelho segundo São Mateus e outro texto do Evangelho segundo São João. E eu mostrei existem bastante diferenças, né, entre um e outro, mas eu mostrei 2 diferenças que chamam muito a atenção. A primeira é que São Mateus fala de jumenta e jumentinho. É o único evangelista que diz que tinha a jumenta e o jumentinho. São Marcos, São Lucas e São João não falam isso. E a segunda diferença grande é que São João, na entrada de Jesus em Jerusalém, ele menciona Lázaro. Lázaro que foi revivificado, voltou a viver. Então, quando Jesus entra em Jerusalém, por que é que São João... Então, nós vamos retomar isso. Eu te convido a abrir a tua Bíblia e ver ali São João capítulo 12. São João 12. Do versículo 12. São João 12, do 12 ao 19. Já vou pedir a gentileza que alguém leia para nós. João 12, do 12 ao 19. Ali, boa. Legal. Pode ler. No dia seguinte, uma grande multidão de povo que vinha vindo à festa, ouvindo dizer que Jesus vinha em Jerusalém, tomaram ramos e palmas e saíram a receber, e clamavam: Hosana, bendito seja o Rei de Israel, que vem em nome do Senhor. E achou Jesus e montou em cima dele. Só o senhor faz uma pausa, por favor. Só vou comentar uma coisa muito curiosa. Notaram que o jeito que São João conta, ele diz que primeiro o pessoal pegou ramos
e depois Jesus montou no jumento. Como é que contou São Mateus? Primeiro Jesus montou no jumento, está entrando em Jerusalém, daí o pessoal pega os ramos e diz: Hosana ao filho de Davi. São João inverte a ordem. Ele diz que primeiro o pessoal pegou ramos, ali ó, versículo 13. Versículo 14, Jesus, encontrando um jumentinho, montou nele. Isso também é uma outra característica de São João. No Evangelho de São João, Jesus é Senhor. Jesus, ele toma atitudes. Nos outros evangelhos, o que aconteceu? Jesus disse assim: vocês vão numa cidade, procurem o jumentinho, tragam para mim. Tem um evangelista que até diz que montaram Jesus no jumento, sabe, dá o pezinho, né? E São João, como é que São João conta? Jesus encontrou o jumento, versículo 14, e montou nele. Está vendo que a atitude corporal é diferente? No Evangelho de São João, Jesus é Senhor o tempo todo. Viu o jumento? Jesus foi lá e montou no jumento e começou a entrar em Jerusalém. Não precisou de auxiliares para isso. Desculpa interromper o senhor, pode continuar, versículo 15. Não temas, filha de Sião, eis aí o teu rei, que vem montado sobre o asno, filho da jumenta. Não fizeram seus discípulos ao princípio reflexão nestas coisas, mas quando Jesus foi glorificado, então se lembraram de que assim estava escrito dele e que eles mesmos haviam contribuído para o seu cumprimento. E o grande número dos que se achavam com Jesus, quando esse chamou a Lázaro do sepulcro, ou revivificou os mortos, dava testemunho dele. Boa. E isso foi o que também fez o povo ouvisse e recebeu. Porque ouviram que ele obrara este milagre. E só te disseram os fariseus: vedes vós que nada aproveitamos, eis aí vai após todo mundo. Ok, obrigado. Por que São João ele destaca algumas coisas diferentes que outros não destacam? Já mostrei a primeira para vocês. No Evangelho de São João, Jesus é Senhor de todas as situações. Nada o surpreende. Nada. Jesus ele domina os acontecimentos. Nos outros evangelhos, de Marcos, Mateus e Lucas, às vezes parece que Jesus é surpreendido pelo que está acontecendo. Aqui em São João, não. Ele é Senhor. E ao entrar em Jerusalém, é mencionado Lázaro. Por quê? Porque no capítulo anterior, Lázaro havia voltado a viver. Havia sido morto e voltado a viver, revivificado. Quando Jesus entra em Jerusalém, São João menciona Lázaro, por quê? Porque entrar em Jerusalém, nós sabemos o que vai acontecer, né? Ele vai entrar em Jerusalém, vai ser condenado, vai morrer e ressuscitar. Por isso que Lázaro é mencionado aqui. Só por isso. E também eu faço uma observação para ti, só para ti que está fazendo o curso aqui, tá? Para mais ninguém essa observação. Só para ti que está fazendo o curso. Os outros evangelistas não dão destaque para Lázaro como São João dá. Quando a gente pega ali, a gente vai ler Mateus, vai ler Marcos, vai ler Lucas. Cadê Lázaro? Não tem destaque. Mais ou menos só se fala dele, mas não tem destaque. Em São João, Lázaro tem um destaque forte. Por quê? Porque é um sinal assombroso. Jesus se deparou com o morto e a palavra de Jesus fez com que esse morto voltasse a viver. Palavra, gente. Isso é muito forte. Jesus não tocou, não foi lá, não fez nenhum gesto. A palavra diz: Lázaro, vem para fora. E Lázaro voltou a viver. Quer dizer, a palavra de Jesus tem poder.
E aqui não é por acaso que Lázaro é mencionado, porque na Semana Santa inicia esse caminho aqui, ó, da paixão, morte e ressurreição de Cristo. Vou aproveitar, já que eu mencionei isso para vocês, né, que no Evangelho segundo São João, Jesus é Senhor de todas as situações. Não vou deixar passar a leitura de um texto, para a gente se dar conta também disso. Te convido a abrir a tua Bíblia, no Evangelho segundo São João, capítulo 18. Capítulo 18, exatamente, versículos 1 até o 6, já tá bom. 18 do 1 ao 6. Nós vamos ver uma atitude de Jesus muito poderosa aqui. Depois de dizer essas coisas, Jesus saiu com seus discípulos e foi para o outro lado do riacho de Cedron, onde havia um jardim. Aí ele entrou, ele com os seus discípulos. Judas, que o estava traindo, conhecia o lugar, porque muitas vezes Jesus se reunira ali com os seus discípulos. Então Judas, conduzindo uma tropa de soldados romanos e alguns guardas e chefes dos sacerdotes e dos fariseus, chegou ao jardim com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, sabendo que tudo como estava para acontecer, saiu e lhe disse: Quem vocês estão procurando? Responderam: Jesus Nazareno. Jesus lhes disse: Sou eu, Judas, que estava traindo Jesus também, estava com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram no chão. Gente, que obrigado. Que coisa bonita essa cena. Só São João conta a prisão de Jesus desse jeito. O traidor conduz o destacamento militar para prendê-lo, indica: esse é Jesus. Os soldados se aproximam de Jesus. Vejam que São João conta, né? Muito bem contado. Jesus dizendo no versículo 4: Quem vocês estão procurando? E eles respondem: Jesus, o Nazareno, o Nazareu. E Jesus diz: Sou eu. Quando Jesus pronuncia a palavra sou eu, o que acontece com os soldados? Versículo 6. Nós dizemos que recuaram, na minha Bíblia, recuaram e caíram por terra. Tremeram, né? Recuaram e caíram por terra. Vê que, gente, voltou de novo aquela mesma cena, ó, da palavra poderosa de Jesus. Como é que Jesus faz Lázaro voltar à vida? Lázaro, vem para fora. E Lázaro voltou a viver. Como é que Jesus faz os soldados caírem? Ele diz: sou eu. Estão procurando Jesus? Sou eu. Ao ouvirem isso, os soldados caem. São João está querendo ensinar para nós. O poder de Jesus a gente não tem noção do que significa o poder de Jesus. Ele não precisa tocar. A palavra dele já é poderosa. Ele não luta com os guardas. Ele fala e os guardas caem. Essa história contada desse jeito só está no Evangelho segundo São João. Por isso que na Semana Santa, a Igreja Católica faz uma coisa que é muito legal. Ela mistura os textos para a gente ter um panorama bem amplo, né, do que aconteceu com Jesus nesses dias tão intensos. Não dá para entender a Semana Santa lendo só um evangelho. Tem que pegar os 4 evangelistas e olhar um pouco, ler com uma certa atenção, para entender o que aconteceu com nosso Senhor Jesus Cristo. E eu vou te mostrar agora na tua Bíblia onde começam os relatos da Semana Santa em cada evangelista. E eu gostaria, se tu tens Bíblia, tu pode usar caneta, pincel, lápis e marcar, porque o nosso tema aqui é a Semana Santa. Então, onde é que aparece a Semana Santa em cada um dos evangelistas? Te convido, abra a tua Bíblia no Evangelho segundo São Mateus, que é o primeiro que aparece ali. Evangelho segundo São Mateus. O Domingo de Ramos já está no capítulo 21, tá? Já começa ali no capítulo 21, né?
Mas São Mateus tem uma característica que é a seguinte. Depois que Jesus entra em Jerusalém, São Mateus diz que Jesus fez muitos discursos. Então, a ação demora para acontecer. Pode ser que a gente se distraia na leitura. Então, se tu vais ler Jesus vivendo a sua Semana Santa em Jerusalém, o que eu recomendo? No Evangelho segundo São Mateus, a partir do capítulo 26. Então, tu pode anotar na tua Bíblia, pode anotar num caderno. São Mateus, a partir do capítulo 26. E quantos capítulos tem São Mateus? Quantos capítulos tem? Vê aí na tua Bíblia. 28. Então quer dizer 26, 27, 28. Em 3 capítulos, tu lê a história que São Mateus quer contar a respeito da Semana Santa. Tá? Em São Mateus. Então 26, 27 e 28. É bem curtinho. É bem curtinho. Nós estamos na 3ª semana da Quaresma. Se tu toma como disciplina isso aí, tu vai chegar no fim da Quaresma e vai ter lido todos os textos, um capítulo por dia. Tranquilamente. Tá? Então, Mateus 26, 27 e 28. Vamos para o evangelho que está ao lado de Mateus, que é Marcos. E São Marcos, ele apresenta toda essa Semana Santa vivida por Jesus a partir do capítulo 14. E quantos capítulos tem São Marcos? 16. Então, 14, 15, 16. 3 capítulos também. É bem curtinho. É bem curtinho. E é um exercício muito bom para nós. Muito bom. Eu não tenho muito hábito de ler a Bíblia. Eu venho no curso, mas eu estou começando a me interessar. Então vai com calma. Pega a tua Bíblia em casa, pega um dos evangelhos, eu indiquei aqui, São Mateus, vai lá no capítulo 26 e leia, depois lê o 27, e já chegou no fim, que é o 28. Tu foi em São Marcos, vai ali no capítulo 14, lê o 15, e chegou no fim, que é o 16. Vai rápido. Muito bem. Mateus e Marcos. Agora, São Lucas, ele... Quando vai falar de Jesus, a Semana Santa de Jesus, as histórias estão concentradas a partir do capítulo 22. Mas São Lucas não é até o final. São Lucas é 22, 23, e tá bom, 2 capítulos. 22 e 23. Por que o 24 não? Mas é que o 24 é a história dos discípulos de Emaús. Já são outras histórias, podem confundir a nossa cabeça. Tá? O sepulcro, então, tu quer ler os relatos do que aconteceu ali, naquele momento da paixão de Jesus. Então, em São Lucas, leia o 22, leia o 23, já vai ter bastante informação para ti. Agora, falamos de Mateus, de Marcos e de Lucas. Tem que chegar em São João, né? São João... Tu já sabes que Jesus entra em Jerusalém a partir do capítulo 12. Só que São João, depois do capítulo 12, tem muita coisa que ele conta de Jesus. No capítulo 13 tem a última ceia, tem os discursos maravilhosos. Olha o capítulo 14, versículo 1, o que diz ali? 14, versículo 1 de São João. Não se perturbe o vosso coração, tendes fé em Deus. Na casa do Pai tem muitas moradas. É que coisa maravilhosa, né? Então, Jesus está dando um discurso de despedida, mas não é ainda a Semana Santa. Depois que ele entra em Jerusalém, São João estende ali 14, 15, 16 discursos de Jesus. Jesus vai falando, 17. Mas, no capítulo 18, ocorre esse que nós lemos agora, a prisão de Jesus. Então, em São João, é o capítulo 18 e 19. 18 e 19. O 20 e o 21 são os temas da ressurreição.
Não é que não vale a pena ler, vale. Mas só que o nosso foco são nos temas da paixão de Cristo. Então, em São João, 18 e 19. Com isso, com esses 4 evangelistas, nós temos um panorama amplo do que a Bíblia fala sobre a Semana Santa de Jesus. Então, vamos relembrar. Em São Mateus, é o capítulo 24, 26, 27 e o 28. São Mateus, 26, 27 e 28. Em São Marcos, 14, 15 e 16. Em São Lucas, 22 e 23. E em São João, 18 e 19. Total, quantos capítulos dá de leitura? 10 capítulos. 10 capítulos da Bíblia. Se tu lê esses 10 capítulos, tu tem um panorama bem amplo do que foi a Semana Santa. É como é que os evangelistas contam para nós a Semana Santa. E a dica que eu dou, ao ler a tua Bíblia, vale a pena sublinhar, marcar o que te chama a atenção, uma palavra diferente, um gesto de Jesus. Pai, o início de São João agora, e me chama a atenção isso. Os inimigos vêm prender Jesus, bastou ele falar, sou eu, os inimigos caem para o chão. Então isso eu sublinho, isso me chama a atenção. Outras coisas que a gente vai lendo vai chamando nossa atenção e é bom a gente sublinhar na Bíblia. Com isso a gente tem um panorama sobre os 4 evangelistas e o que eles propõem sobre a Semana Santa. Dito isso, então, paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo, vamos para cá. Vamos para cá. Deixa eu ver. Vai. O que aconteceu na Semana Santa? Eu lembro quando eu estava no seminário, me causou um impacto escutar o padre falar assim para nós. Era a segunda-feira da Semana Santa, né? Ele disse assim, como hoje é segunda-feira santa, eu nunca tinha pensado nisso, é verdade, né? Porque a gente sempre fala quinta-feira santa, sexta-feira santa, né? Ele falou assim, como hoje é segunda-feira santa, eu não sei que trabalho tinha que fazer no seminário, vamos fazer isso, fazer aquilo outro. Mas eu pensei, é verdade. Todos os dias nessa Semana Santa são santos. Então tem o Domingo de Ramos, que nós já lemos ontem o texto. Tem a Segunda-feira Santa, Terça-feira Santa, Quarta-feira Santa, Quinta-feira Santa, Sexta-feira Santa, famosíssima. E o dia mais misterioso de todo o ano litúrgico. O sábado da ressurreição. Esse é o dia mais misterioso de todo o ano litúrgico. Tanto que eu convido vocês, né? Estejam atentos às orações, participem das celebrações, né, no Tríduo Pascal. Tem coisa diferente no sábado de Aleluia. Tá? Tem coisa diferente. Mas nós vamos chegar ali, vamos tentar passar por esses dias um a um. Começamos hoje, se terminarmos que bom, se não, temos amanhã ainda para concluir. O que aconteceu então? A proposta é em cada dia da Semana Santa. Na semana conhecida como Semana Santa, eu fiz já um resumo desde o início aqui para ti. Jesus, ele entrou em Jerusalém para fazer o quê? Celebrar a Páscoa. Nós vimos o texto ontem, né? Ele entra em Jerusalém para celebrar a Páscoa. Mas agora eu vou te dar uma informação. A Páscoa, originalmente, não é uma festa cristã. A Páscoa é uma festa daqui, do Antigo Testamento, do povo judeu. Os judeus celebravam a Páscoa. E quando eles celebravam a Páscoa, qual é o fato, qual é o evento, qual é a história que eles estavam lembrando? A saída do Egito. O povo que havia sido escravizado no Egito
e conseguiu a sua libertação. Lembra da história de Moisés, né? Atravessa as águas e o povo passa 40 anos no deserto. Então os judeus, para comemorar esse evento, todos os anos celebravam, e celebram até hoje, a Páscoa judaica. Diz a Bíblia, diz São João, que Jesus entrou em Jerusalém para celebrar a Páscoa. Então nós já vamos estar atentos que era uma festa religiosa judaica, mas nós vamos ver que Jesus celebra a Páscoa, renovando a Páscoa, dando um novo sentido para ela quando chegarmos na Quinta-feira Santa, para ser a Páscoa cristã. Jesus, na Semana Santa, passou os seus últimos momentos com os discípulos. Depois da Semana Santa, Jesus só apareceu para os discípulos, né? Mas não esteve mais com eles de carne e osso, não conviveu mais com Jesus, com os discípulos. Tanto que os discípulos, quando Jesus aparece em algumas cenas, não reconhecem, né? Lembra da história, Maria Madalena no túmulo? O jardineiro, se foi tu que levou o corpo de Jesus, me diz onde tu colocou o corpo, que eu vou lá buscar. Jesus está na beira do lago, os discípulos pescando, eles voltam e Jesus diz, ei, moços, pescaram alguma coisa? O pessoal está ali, ó, furioso, né? Jesus falando com Pedro, com João, e eles não reconhecem Jesus. Então, efetivamente, durante a Semana Santa, foram os últimos dias de Jesus aqui na Terra, convivendo com os discípulos. Na Semana Santa, Jesus institui a Eucaristia. Isso é marcante demais, demais. Nosso Senhor Jesus Cristo viveu aqui na Terra em torno de 33 anos. Durante 3 anos ele pregou, né, vida adulta, né? Depois dos 30 saiu de Nazaré, começou a pregar, anunciar o reinado de Deus para todas as pessoas, curar os doentes, fazer sinais. E na última semana da sua vida, ele vai deixar um sinal da sua presença entre nós. O pão e o vinho, o corpo e o sangue de Cristo. Nesta Semana Santa que ele instituiu a Eucaristia. Não foi em nenhum outro momento da sua vida, foi na Semana Santa. E é legal, né? Poxa, hoje a gente teve a graça, né? Começar a nossa aula aqui, nosso encontro com a missa, né? Obrigado ao Padre Alexandre que presidiu a celebração, porque é bom, né, gente? É bom, é um privilégio. Tá? Pensa aí nas pessoas, né, que não têm essa oportunidade. Nós temos um privilégio. A gente começa a noite de estudos com a missa, com a Santa Missa, escuta a palavra de Deus, comunga. Isso é bom demais. Isso é bom demais para o nosso caminho espiritual. Eu gosto de lembrar o São Padre Pio, que dizia que se as pessoas soubessem o valor da missa, a prefeitura ia botar guarda na porta da igreja. Porque ia ter tanta gente querendo entrar, que ia ser uma confusão. É que o povo aí, ó, esse pessoal que está andando na rua agora aí, esse pessoal não sabe o valor da missa. Então a gente tem que agradecer a Deus a oportunidade que a gente tem e aproveitá-la. Aproveitá-la. Então Jesus institui a Eucaristia na Semana Santa. Então a Semana Santa é bem importante para nós que somos cristãos. Depois, na Semana Santa, Jesus foi crucificado. Muitos de nós carregam, né, um crucifixo como um sinal no corpo, uma cruzinha, né? A cruz de Cristo. Na Semana Santa, Jesus foi crucificado. Na sexta-feira. Também na Semana Santa, ele ressuscitou. Superou a morte. Ele ressuscitou. Ninguém o ressuscitou, ele ressuscitou. Isso é extraordinário. Essa semana foi muito importante, porque foi aí que Jesus cumpriu sua missão de salvar o mundo. Então, vale o destaque nosso para estudar durante 3 noites a Semana Santa, porque tanta coisa importante para a nossa fé aconteceu nesses dias, que eu já resumi aqui no início para ti. Então vamos passo a passo. Aquilo que já começamos a ver ontem. Domingo de Ramos. Eu botei ali um subtítulo, ó, a entrada triunfal. É realmente isso. Jesus entra triunfalmente em Jerusalém.
Aí tu podes achar assim, mas é engraçado, né? Jesus, ele entra triunfalmente, mas qual é o veículo que Jesus usa para entrar em Jerusalém? Não é uma BMW, não é uma caminhonete 4x4, ele entra com uma jumentinha ou com um jumentinho. A gente acha uma coisa muito simples, né? Muito simples. Só que eu vou dizer para ti o seguinte: para o povo do Antigo Testamento, o jumentinho era a montaria dos reis. Os reis usavam jumentinho nas grandes festas religiosas. O rei Davi, o rei Salomão. Então, montar num jumentinho é um sinal de realeza. Não é por acaso que Jesus escolhe esse tipo de montaria, né? Um jumentinho simples, como diz o profeta Zacarias, humilde, manso, mas também é sinal de realeza. É a entrada triunfal. O povo se junta para lhe dar as boas-vindas. E muitas pessoas vão colocar ramos e mantos no chão diante de Jesus. É o gesto do pessoal, né, para passar em cima. Jesus passar em cima dos ramos e dos mantos. A multidão aclamou Jesus como Messias, Salvador prometido por Deus. Hosana ao filho de Davi. Bendito que vem em nome do Senhor. Isso é dito pela multidão quando Jesus entra triunfalmente em Jerusalém. Ao fim do dia, o que acontece? Jesus sai de Jerusalém e vai dormir na cidade vizinha chamada Betânia. Vai do ladinho de Jerusalém. Ladinho. Colada em Jerusalém. É mais perto de ir de Betânia a Jerusalém do que de Charqueadas a Triunfo. Sem passar pela balsa. É mais perto. Bem do ladinho ali, bem próximo uma da outra. E Jesus então terminou esse seu dia de entrada triunfal em Jerusalém e volta para dormir em Betânia. Por que ele volta para dormir em Betânia? Porque ali tinha a casa dos amigos dele, né? Quem era? Maria, Marta e Lázaro, os 3 irmãos. Vai para lá. Conforme narrado nos 4 evangelhos, no domingo de Ramos, 6 dias antes da crucificação, Jesus realizou sua entrada triunfal em Jerusalém montado num jumento. Por que tem essa história de montado num jumento? Porque no Antigo Testamento um profeta já havia indicado isso. Então eu te convido para agora fazer um salto, ver lá no Antigo Testamento onde é que aparece isso. Sabe o que quer dizer aquela abreviação ali? Profeta Zacarias. Então vamos lá. Faça o encontro do profeta Zacarias. Não é tão difícil, né? Porque o último profeta do Antigo Testamento é Malaquias. Então, tu vai em Mateus, vai voltando, né? Zacarias, capítulo 9, versículo 9. Bem curto e tão bonito. Zacarias 9, 9. Bom, achar os evangelhos é fácil, né? Agora achar profeta, a gente luta. A senhora já achou? Faz o favor, então. Zacarias 9, 9. Oráculo, a palavra do Senhor realiza a terra e a atrás. E de Damasco. Não. Zacarias 9, 9. Capítulo 9, versículo 9. Exulta de alegria, filha de Sião. Solta gritos de júbilo, filha de Jerusalém. Eis que vem a ti o teu rei, justo e vitorioso. Ele é simples e bem montado de júbilo, no porto de uma gigante. Que coisa bonita, que coisa sensível, né? Obrigado. Zacarias dizendo: exulta Jerusalém, o teu rei vem a ti. E ele vem como? Montado num jumento. O profeta Zacarias,
profetizou, a gente vai arredondar uma data, em torno do ano 450 a.C. Antes, gente, 450 anos antes de Cristo, essa profecia. E Jesus entra em Jerusalém montado num jumento. E o povo conhecia, em parte, essas profecias. Então, eles estão vendo ali em Jesus se realizar a profecia dita pelo profeta Zacarias. Quem é que entra montado num jumento? É o rei de Jerusalém. Por isso que quando Jesus morre, Pilatos vai mandar botar a plaquetinha, né? Jesus Nazareno, rei dos judeus. Tá? A citação de Mateus, quando Jesus entra em Jerusalém, é essa que eu botei aqui no quadro. Ó. Diga à filha de Sião, veja, seu rei vem até você gentil, e montado em um jumento, um jumentinho, filho de jumento. São Mateus conhece a profecia de Zacarias e coloca ela tal e qual no seu evangelho. Para dizer, Jesus cumpriu aquilo que os profetas estavam profetizando. Os discípulos seguiram as instruções de Jesus, trazendo a jumenta e o jumentinho, sobre os quais colocaram suas capas para que Jesus pudesse sentar. Isso em Mateus, Marcos e João e Lucas. Em João não. Em João aparece o jumento, Jesus pega ali e sobe. Ninguém bota capa nenhuma, ninguém dá pezinho para Jesus, ele sobe. Mas em Mateus, Marcos e Lucas, os discípulos ajudam Jesus nesse momento. Enquanto uns estendiam suas capas na estrada, outros cortavam galhos das árvores para espalhá-los pela estrada. No Domingo de Ramos é uma festa bonita, né? É uma festa bonita. Como é que é o costume aqui na paróquia, né? Não sei, nunca participei aqui, mas já participei de festas de paróquia que acontece, né? Não sei se vocês já presenciaram isso, de faltar ramos. Faltar ramos, vem mais gente do que o esperado. Tá? E aí na paróquia tem 3 missas, mais ou menos, né? E daí quem vem na missa de domingo à noite, já é o risco de ficar sem ramos, né? E aí alguém tem que correr ali naquele momento e cortar alguma coisa por aí e trazer, né? Para ninguém ir para casa sem levar um seu raminho, né? Isso é bem a dinâmica que está na Bíblia. O pessoal cortou galhos de árvores e estendeu para que nosso Senhor Jesus Cristo passasse pela estrada. Diz Mateus capítulo 21, tanto os que estavam à frente, eu gosto dessa cena como Mateus conta, tanto o pessoal que ia na frente de Jesus, quanto os que estavam atrás, todo mundo clamava, Hosana ao filho de Davi, bendito aquele que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Esse bendito aquele que vem em nome do Senhor, nós rezamos sempre na missa, né? Então, veja, essas frases da Bíblia são frases que compõem, muitas vezes, a nossa liturgia, a nossa fé, o nosso jeito de rezar. Então, diziam isso para quando Jesus entrava em Jerusalém. Está ali uma imagem, né, representando o pessoal, inclusive, com mantos ali, para Jesus passar, entrando triunfalmente em Jerusalém. Naquela noite, Jesus retornou pelo Monte das Oliveiras, até a vila de Betânia, para a casa dos seus amigos, os 3 irmãos, Maria, Marta e Lázaro. Durante sua última semana, onde é que Jesus dormia? Olha, a gente tem que deduzir, tá? Tu tem que deduzir, né? Tu tem que ler. Por isso que eu digo para ti, leia os evangelhos e vá sublinhando o que te chama a atenção. Aí tu tem uma dúvida, mas durante a Semana Santa, onde é que Jesus dormia? Eu tive essa dúvida quando preparei aqui o encontro. Então eu fui lendo os textos. Os textos me indicam que Jesus, ele pregava em Jerusalém e durante a noite ele ia para a casa de Maria, Marta e Lázaro. Seus grandes amigos, né? Grandes amigos. Que é a cidade pertinho. Aí tu tem que imaginar, né? Tu vai para casa de uma família amiga, né? Ao menos tu vai ter um lugar onde encostar a cabeça, tu vai ter uma aguinha para lavar os pés, né?
vão te oferecer um chimarrão. Jesus ali aproveita, né? Coitado do homem, passou o dia pregando lá, né? Então, né? Vai comer alguma coisinha que fazem para ele. Então, durante a Semana Santa, ele dormia na casa de Maria, Marta e Lázaro. Bom, segunda, terça e quarta da Semana Santa. Quando a gente está numa aula, quando a gente está num encontro de formação, a gente tem que ter a capacidade de resumir. Tem que resumir. Depois a gente espalha as coisas. Mas primeiro tem que resumir. Então, qual que é a coisa que eu quero dar resumida para ti? Segunda, terça e quarta santa. O que aconteceu? Jesus ensina em Jerusalém. Isso foi segunda-feira santa, terça-feira santa e quarta-feira santa. Ele entrava na cidade, ensinava no templo, ao redor do templo, e de noite voltava para a casa de Maria, Marta e Lázaro. Gente, só que também nós temos que pensar o seguinte: Jesus tinha alguns amigos em Jerusalém, mas ele tinha muito mais inimigos, gente que não gostava dele. E sabe, isso vai crescendo, né? Vai crescendo. Porque esse pessoal que não gostava de Jesus, olha no domingo de Ramos, Jesus entrou em Jerusalém triunfante. Hosana, filho de Davi. E o pessoal, lá vem ele de novo. Já fez teus milagres por aí, agora entrou como filho de Davi em Jerusalém. Aí o pessoal se aquieta. Não, vamos esperar, não vai acontecer nada, não vai provocar ninguém. Aí vem a segunda-feira. Jesus vem na segunda-feira e discute com fariseus, saduceus, e a coisa vai crescendo. Os inimigos de Jesus vão ficando com cada vez mais raiva dele, até chegar aos eventos da sua prisão, na quinta-feira santa à noite, né? Então isso foi crescendo. Mas, resumindo para ti, o que ele fez segunda, terça e quarta? Ele ensinou em Jerusalém. Ensinou as verdades da fé. Nos próximos dias, depois da entrada triunfal, Jesus entrava em Jerusalém de manhã, depois saía ao fim da tarde para Betânia, e durante o dia ele ensinava ao povo no templo sobre o reinado de Deus. Isso é o que ele fazia. A gente tem que imaginar também que Jesus, né, como pessoa humana, como pessoa de carne e osso, Jesus era um tipo muito resistente, né? Sabe, tem pessoas que são resistentes. Veja que se diz de Jesus que ele passou 40 dias no deserto, né, gente? Às vezes a gente não leva a sério isso. 40 dias no deserto. Um pãozinho, uma aguinha. Suportar isso. A gente não consegue fazer o jejum de um dia, às vezes. A gente pula uma refeição e já diz, estou morrendo de fome. Jesus era um tipo de homem resistente. Ele não se curvava às agruras da vida, às dificuldades da vida. Então é bem fácil da gente imaginar o que foi esses dias de Jesus em Jerusalém. Dias de penitência também. Passa ali um dia pregando, discutindo com seus inimigos, fazendo bem para as pessoas. E depois de noite ele volta, repousa, dorme um pouco. Era essa sua rotina, mas rotina de um homem que sabia enfrentar as dificuldades da vida. Durante esses 3 dias, Jesus debateu com os líderes religiosos e ensinou várias coisas importantes. Então, o que ele fez na segunda, na terça e na quarta-feira santa? Primeira coisa, explicou sobre a ressurreição e sobre qual era o maior mandamento. Amar como ele nos amou. Ter a relação com o nosso próximo, uma relação de amizade, de afeto, de amor, de respeito. Hoje em dia se fala muito respeito, né? É isso, traduzir o amor em gestos. Respeitar as pessoas. Não entendo, não consigo entender, mas eu respeito. Respeitar os outros.
Às vezes a gente tem situações na família, né? Às vezes na nossa família, a gente não entende, mas tenta respeitar. Sim. Como não? Aqui eles falavam, dando ao filho de Davi, feliz que era. Era um rei Davi. Tá. Boa. Esse Osana, filho de Davi, né? Quando a gente olha para o Antigo Testamento, nós temos, vamos fazer uma divisão. Tem os patriarcas, lembra os patriarcas e os matriarcas? Quanta gente importante, né? Abraão, Sara, Isaac, Rebeca, Jacó, Lia, Raquel, os patriarcas, as matriarcas, gente importantíssima na Bíblia. Depois dos patriarcas, quem é importante no Antigo Testamento? Moisés. Por quê? Porque Moisés é aquele que recebeu de Deus os 10 mandamentos. Então nós temos os patriarcas lá, Abraão e Sara, Moisés, e depois dos patriarcas, e depois dos Moisés, qual é o outro personagem mais importante do Antigo Testamento? O rei Davi. O rei Davi. Por isso que quando Jesus entra em Jerusalém, o pessoal sabe que Jesus passou a vida inteira dizendo, gente, começou o que, Jesus? O que começou? Começou o reinado de Deus. Deus começou a reinar nas nossas vidas. Basta a gente acreditar. Muda de vida, começa a respeitar os outros, trata bem, inclusive quem tu não gosta. Muda de vida, começou o reinado de Deus. Aí o pessoal escutava isso, opa, começou o reino de Deus, começou o reinado de Deus. Quem foi o maior rei do Antigo Testamento? Davi. Por isso que o pessoal começou a chamar Jesus de filho de Davi. Então, Osana quer dizer bendito. Bendito, salve, ó, o filho de Davi. É por isso, não é filho de Deus, tá? Filho de Davi, porque foi o maior rei na história do Antigo Testamento. Até hoje é curioso, os nomes revelam muito sobre nós. Entre as famílias judias, tem muita gente que dá o nome de Davi para os seus filhos, porque é um personagem bem importante. Jesus, ele fala do maior mandamento, ele conta a parábola sobre a salvação e o fim dos tempos. Como é que vai acontecer a salvação? Como é que nós vamos nos salvar? Vai ter parábolas que ele vai contar ali. Tem as virgens prudentes, que foram convidadas para a festa, junto com as virgens imprudentes. Todo mundo junto, todo mundo convidado. Mas é que na hora do vamos ver, é que as virgens prudentes se destacam, porque essas guardaram o óleo para acender a vela quando chegasse o noivo. Isso é uma parábola, uma história sobre a salvação. A gente tem que ter prudência na vida, tem que medir nossas forças. Tem que ser prudente. Então, vai ter histórias que Jesus vai contar sobre o que significa a salvação. Ele vai contar uma outra história mais dura do que essa, né? Olha, a salvação vai ser um juízo. Deus vai separar uns para a direita, outros para a esquerda. Uns vão ser condenados, outros vão ser salvos. E quem é que vai ser condenado? Aquele que não foi me visitar. Aquele que não me deu comida. Aquele que não me deu água. E quem é que vai ser salvo? Aquele que me visitou quando eu estava doente, quando eu estava preso, quando eu tinha fome e me deu de comer. Mas Jesus, quando é que a gente te viu assim? Nunca te deixou de dar comida para ti? Sempre que vocês recusaram isso a um pobre, a um menor dos meus irmãos, foi a mim que vocês recusaram. Isso é uma palavra, é uma palavra que queima. Essa é uma palavra que queima muito. Divide. Então, eu quero estar na estrada da salvação, eu tenho que praticar as obras que Jesus pede que eu pratique. Ontem foi legal, de noite aqui terminou o encontro, o Padre Alexandre nem se despediu direito, saiu correndo porque tinha que fazer uma unção dos enfermos. Quase 10 da noite vai no hospital. Isso é legal. Isso aí é legal. Não importa a hora ali, eu vou ter esse horáriozinho, vai lá e cumpre a tua missão. Isso é legal.
Então a gente não deve perder a oportunidade de fazer o bem, ajudar os outros. Não pensar que aquilo que nós fazemos não tem valor. Tem valor, sim. Tem valor demais. Lá onde eu trabalho, eu dou aula, o secretário da instituição, início de janeiro, não pôde aparecer. Tinha um curso, ele não apareceu. Botou um atestado, ficou doente. Fevereiro fez uma operação. Início de março, faleceu. Em 2 meses, faleceu. Com o falecimento dele, ficou muito ruim, né? Muito estranho, um rapaz jovem, 40 anos, falecendo. E antes disso, o diretor da faculdade havia dito assim, olha, o Charles está no hospital e o estado dele não está fácil. É bom fazer uma visitinha. Aí eu recebi essa mensagem no WhatsApp, no dia seguinte eu fui lá visitar. Eu aprendi isso, porque certa vez eu tinha uma amiga, que o marido dela me disse, olha, a Cleide está muito mal. E aí eu fui empurrando, né? Que mal, uma mulher cheia de saúde, isso aí não vai acontecer nada com ela. Fui empurrando, faleceu e eu não fui visitá-la no hospital. Eu carrego isso comigo até hoje, já me confessei, mas não sai da minha cabeça, que eu podia ter ido visitar e não visitei por preguiça. Então agora fui lá visitar o rapaz, o secretário, e 2 dias depois o querido faleceu, foi para junto de Deus. Então isso é importante, a gente não deixa passar. Tu pode fazer a caridade, pode ajudar os outros, ajude. Jesus nos ensinou isso. Não empurre, porque pode ser que não tenha outra ocasião. Jesus explica também sobre o pagamento de impostos. Jesus era um homem muito concreto. Muito concreto. Jesus, perguntaram para ele, é justo pagar imposto para o imperador romano? Essa pergunta era uma casquinha de banana, né? Porque os judeus odiavam os romanos. E Jesus sai pelo lado, né? Deixa eu ver uma moedinha de vocês aí. De quem é esse desenho da moeda? De César. Então, dá para César o que é do César. Agora, não esqueçam de dar para Deus o que é de Deus. Está ótimo, né? Está ótimo. E ele ensina sobre a importância, nós temos que ser bons cidadãos. Então, pagar os impostos. Quais seriam os sinais do fim dos tempos? O que vai acontecer no fim dos tempos? E profetizou sobre a sua morte e ressurreição. Então, nesses 3 dias, segunda, terça e quarta, o conteúdo dos ensinamentos de Jesus foi este. Os líderes religiosos se sentiram ameaçados com os ensinamentos e também com a popularidade de Jesus. Os fariseus dizem ali no final do Evangelho de São João que nós lemos, está todo mundo indo atrás de Jesus. Por isso, durante esses dias, procuraram uma forma de matar Jesus. Foi nesse tempo que Judas se ofereceu para trair Jesus em troca de dinheiro. Então vamos ver a origem, né, da traição de Judas. Pegue ali Lucas 22. Lucas 22, versículos 3, 4 e 5. Como é bem contado São Lucas. Lucas 22, 3, 4 e 5. Entretanto, Satanás entrou em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, um dos 12. Judas foi procurar os príncipes dos sacerdotes e os oficiais para se entender com eles sobre o modo de o entregar. Eles se alegraram com isso e concordaram em lhe dar dinheiro. Também ele se obrigou e buscava a ocasião oportuna para trair, sem que a multidão soubesse. Obrigado. São Lucas, ele conta a história dizendo que Satanás entrou em Judas. Está bem contado. Porque quando a gente comete um ato indigno, é como se a gente deixasse Satanás atuar dentro de nós. Está bem contado. Isso é indigno. Conviveu com o mestre durante 3 anos e vai traí-lo. Deixou Satanás entrar dentro de si.
por um motivo torpe. Torpe, ó, dinheiro. Todo mundo precisa de dinheiro. Eu não falo mal do dinheiro porque eu preciso de dinheiro para viver. Dinheiro é bom. A gente tem que ter dinheiro, né, para ter as coisas, ter saúde, para ir no médico. Falo eu que estou pesteado. Tá? Para ter um mínimo de conforto em casa, né? Então, a gente precisa de dinheiro. Mas só que dedicar a minha vida a ganhar dinheiro, aí está errado. Não posso dedicar a minha vida a isso. O dinheiro tem que ser consequência do meu trabalho, das coisas que eu faço. E Jesus, a narrativa do Evangelho mostra que Judas, ele deixa o mestre e trai o mestre por dinheiro. Esse é um motivo torpe. Aí, gente, olha o que acontece. Nos dias de hoje, tem muita gente querendo salvar a pele de Judas. A gente vê na internet, tem livros, tem filmes, né, que mostram o Judas super bem intencionado, amigão de Jesus. Mas é o pessoal que conta essas histórias não leu o Evangelho, porque os evangelistas são claros. Judas traiu Jesus porque ele era ganancioso. E o motivo foi dinheiro. É como se deixasse Satanás entrar dentro de si. Decidiu trair Jesus. Visto esse panorama geral, vamos agora, sim, com lupa, dia a dia. Primeiro dia, segunda-feira santa. Qual é a importância e o significado? Bom, nós encontramos no relato de São João, capítulo 12, versículo 7. Tu sabe de onde provém essa frase aqui? Ela guardava este perfume para a minha sepultura? Lembra daquela cena que Jesus, ele tem os seus pés ungidos por uma mulher? E Judas vai dizer, poxa, mas espera aí, que cheirinho bom desse perfume que ela está usando. Que perfume é esse? Daí ela vai dizer, é um perfume francês que eu comprei para passar nos pés de Jesus. Aí o Judas vai dizer, mas para que gastar dinheiro com isso? Não é um desperdício. Podia pegar esse perfume e vender e dar para os pobres. E Jesus responde, não. Essa unção, esse perfume, já é sinal, já remete à minha sepultura. Por quê? Porque na Bíblia os falecidos, eles recebiam óleos no seu corpo. Hoje em dia, a gente se espanta, mas o pessoal eram besuntados, né? Sim, hoje em dia também, né? Eu acompanhei a capelania de um hospital que tinha a câmera funerária colada ao hospital. Então, as funerárias, elas quando pegam o corpo de quem falece, o que elas têm que fazer, né, gente? Tem que dar um jeito de conservar o corpo por 2, 3 dias, né? Para que a família possa fazer as despedidas honrosas do falecido, da falecida. E como é que se faz isso? Com produtos químicos, formol, glicerina, são usados para conservar, né, o corpo. Os antigos não tinham isso aí. Não tinha formol, não tinha glicerina. Então o que eles usavam? Óleos. Untavam o corpo e o corpo se conservava por ao menos um pouquinho mais de tempo. Então quando essa mulher, no capítulo 12 de São João, ela unge os pés de Jesus, já é um sinal da sua morte. Já é um prenúncio de que Jesus vai passar pela sua morte. Na segunda-feira, no caminho para Jerusalém, Jesus, lembra dessa história? Amaldiçoou uma figueira, porque não tinha fruto. Vamos ver o texto. Marcos 11. Marcos 11, 12 a 14. Cena interessante. Marcos 11, 12 a 14.
Segunda-feira. Pode ler, por favor. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. Avistando à distância uma figueira coberta de folhas, foi ver se encontrava algum fruto. Mas não encontrou nada, além de folhas, pois não era época de figos. Dirigindo-se à árvore, disse: Nunca mais alguém coma do seu fruto. E seus discípulos ouviram o que ele disse. Jesus está passando por um lugar, vê a figueira, vai colher frutos, não tem, que nunca mais ninguém coma frutos de ti. É uma condenação a essa figueira. Estranho, muito estranho. Versículo 20. Ainda no mesmo capítulo, só o versículo 20. Vamos ver o que aconteceu com a pobre da figueira. Fruto tão gostoso, né? Na manhã seguinte, passando por aí, viram a figueira seca, até as raízes. Vai. Pedro se lembrou e disse a Jesus: Mestre, olha a figueira que amaldiçoaste. Ela secou. Jesus respondeu-lhes: Tenham fé em Deus. Tá bom, obrigado. Por que tem essa cena da figueira? Porque tem um simbolismo aí debaixo. Né? Debaixo dessa história tem um simbolismo. O simbolismo da figueira. A figueira tem a ver com um evento muito importante lá do Antigo Testamento. Que eu vou mostrar para ti. Está na tua Bíblia. Está na tua, está na minha. Abre ali, deixa aqui, nós vamos voltar para os evangelhos, né? Gênesis, capítulo 3, versículos do 1 ao 7. Gênesis 3, do 1 ao 7. Primeiro livro da Bíblia. Quem não achar esse livro, rodou no curso. Vai, por favor. A serpente era mais astuta que todos os animais dos campos. E lá vai Deus, ela disse à mulher. Então, Deus disse: Vós não podeis comer de todas as árvores do jardim? A mulher respondeu à serpente: Nós podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: Dele não comereis, nele não tocareis, sob a pena de morte. A serpente disse então: Não comereis dele e não tocareis, não. Então a mulher: Não morrereis, mas Deus sabe que no dia em que dele comer, os vossos olhos saberão que vós sereis como deuses, versados no bem e no mal. A mulher viu que a árvore era boa ao apetite e formosa à vista, e que essa árvore era desejável para adquirir discernimento. Tomou-lhe fruto e comeu. Deu também a seu filho, e com ela estava, e ele comeu. E então abriram os olhos dos dois e perceberam que estavam entrelaçadas folhas de figueira e se sentiam. Esse texto ajuda a entender a maldição, obrigado, que Jesus lançou contra a figueira. Lá no Antigo Testamento, a primeira roupa usada pelo primeiro homem e pela primeira mulher foi com folhas de figueira, para cobrir a sua nudez
Então, a folha da figueira, a figueira, de modo geral, ela tem um símbolo de inocência. Ó, ela quer guardar as coisas puras, guardar as coisas do nosso olhar. Não tem sentido a gente ficar olhando para o corpo das outras pessoas. Então, bota a folha de figueira. Depois, a figueira vai estar associada a essa árvore e a meditação sobre a lei, sobre o Antigo Testamento, sobre a palavra de Deus. Figueira vai simbolizar isso, quem medita a palavra de Deus, quem está junto de Deus, quem confia em Deus. E quando Jesus ele passa por uma figueira, não é por acaso, os gestos de Jesus nessa semana, nenhum gesto dele é por acaso. Ele vai colher o fruto. E vocês acham que Jesus não sabia que a figueira estava sem fruto? Sabia, né? Mas ele vai comer para ensinar aos discípulos. E não tem fruto, ele amaldiçoa. Passam por ali depois e os discípulos dizem, Jesus, olha ali, ó, a figueira que o Senhor amaldiçoou, secou. E qual é a resposta que Jesus dá? Tendes fé em Deus. Foi a resposta dele em São Marcos? Jesus, olha só, a sua figueira ali foi amaldiçoada, secou. Tenham fé em Deus. Jesus está dizendo, voltem a ser inocentes. Ó, voltem para o paraíso. Sejam inocentes. Ó, abandonem a vida de pecado. Deixem de praticar as coisas erradas. Então, os gestos de Jesus são gestos que vão ensinando a cada um de nós, devagarinho, o que significa aderir à proposta do Mestre, o que ele pede para cada um de nós. Além disso, a gente pode dizer o seguinte, é como se o Antigo Testamento não desse mais fruto, né, gente? O Antigo Testamento, todo esse pessoal ali, ó, que vinha do Antigo Testamento, parou de dar fruto. Essa figueira, essas histórias do Antigo Testamento parou, agora é Jesus, agora é Novo Testamento. Parou, não tem mais fruto. Veja que é interessante, né? Não tem livraria católica aqui em Triunfo, né? Quando tu for a Porto Alegre, vai numa livraria católica, Paulinas, Paulos, vai lá e pede para comprar o Antigo Testamento. Vê se tu vai conseguir. Não consegue. Não tem. Porque para nós que somos cristãos, o Antigo Testamento, ele sempre vem junto com o Novo. Bíblia tem para vender. Mas só o Antigo Testamento não tem. Porque para nós o Antigo Testamento ele só tem sentido por causa do Novo Testamento, da palavra de Jesus. Depois disso, Jesus entrou no templo e expulsou os mercadores, porque tem aquela história que ele diz que vocês estão tornando a casa do meu pai como casa de comércio, casa de ladrões. Sim. Tem alguma ligação com a figueira de Lucas 13? Os textos são, a palavra certa é paralelos, mas não são iguais, Ali em Lucas 13, Jesus se depara com uma figueira que está estéril. E também é significativo. Tá? Em Marcos, Jesus vê uma figueira, amaldiçoa e ela seca. Em Lucas, Jesus vai com seus discípulos e a figueira já está estéril. Ali está evidente que a comparação é com que a religião do Antigo Testamento ficou seca. Seca, não produz mais nada. É a mesma história. Essa comparação que o senhor trouxe é muito importante, porque é a mesma história, Jesus diante da figueira. E cada evangelista apresenta de um jeito. Num evangelista, Jesus encontra a figueira verdejante e amaldiçoa e ela seca. No outro evangelista, Jesus encontra a figueira já seca, não produzindo mais nada. Isso acontece seguido nas histórias da Bíblia. Seguido. Eu usei, acho que foi ano passado, a imagem, né, da fotografia. Os evangelistas, cada um tira uma fotografia. O ângulo é diferente, a história é a mesma. Ele vai destacar algum aspecto. Para São Lucas é mais interessante destacar isso. Não, a religião do Antigo Testamento ficou estéril. Não produz mais nada, agora é a religião cristã. E para Marcos? Marcos quer destacar o poder de Jesus em dizer tudo que era do Antigo Testamento só tem sentido se nós temos fé. Tenham fé, ele termina dizendo.
Só por isso. Bem, a outra cena de Jesus narrada ainda em Marcos, ainda no capítulo 11, é a expulsão dos mercadores do templo. Vai dar tempo para a gente lê-la ainda. Então eu te convido a tomar Marcos 11, 15 a 17. Tá. Eles chegaram a Jerusalém. Jesus entrou no templo e começou a expulsar os vendedores e compradores que ali estavam. Derrubou as mesas dos que cobravam moedas e as cadeiras dos que vendiam bolas, e não deixava ninguém transportar nada pelo templo. Jesus os ensinava dizendo: não está escrito, minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. No entanto, vocês estão transportando minha mente de Babel. Desculpa, posso fazer uma observação para a senhora? Aqui foi uma pergunta. Não está escrito que a minha casa será casa de oração para todos os povos? Não tem um ponto de interrogação ali? Tem, né? Então, então, Jesus diz, pode ler de novo, por favor. Não está escrito, minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Aí, ótimo, obrigado. Desculpa, tá? Fazer a observação. Porque Jesus faz uma pergunta, né? Poxa, vocês estão trocando dinheiro dentro da minha casa e não está escrito que aqui será casa de oração para todos os povos? Então Jesus se revolta com uma atitude meramente de mercadoria, transformar a religião em mercadoria. Isso não é adequado, não é nada adequado. Eu não lembro, eu acho que eu contei ano passado, mas essa história eu vivi e para mim foi muito marcante, tá? Eu certa vez estava na Itália, sempre fui muito amigo das irmãs Clarissas, que vivem na clausura, né? Sempre fui muito amigo, desde o tempo de seminário. E estava lá na Itália, fui visitar Assis, onde está o corpo de Santa Clara. E lá em Assis eu disse para as irmãs, olha, eu sou de Porto Alegre, né? Lá tem um mosteiro das irmãs Clarissas, e as irmãs não têm nenhuma relíquia de Santa Clara. Aí a irmã chamou a madre. Aí eu contei a história para a madre de novo. Aí a madre disse, tá, que legal, então, espera um pouco, pode voltar amanhã? Eu disse, posso, certamente ela ligou, né? Ligou para as Clarissas em Porto Alegre para saber se era verdade, né? As irmãs não são bobas, né? E aí no dia seguinte eu voltei e ela disse, sim, então tá aqui, ó, preparei uma relíquia, por favor, o senhor pode levar lá para o mosteiro das irmãs, né, em Porto Alegre, um pedacinho do hábito de Santa Clara. Tá? E eu caí na asneira, foi asneira, coisa de asno, de perguntar para a irmã, quanto é? Gente, para ver uma irmã braba, eu vi na vida aquela vez. Eu vi uma irmã bem braba. Olha, ela disse, vocês brasileiros acham que a gente pode comercializar essas coisas sagradas? Isso aí não se comercializa, não troca por dinheiro. Isso aí é dom, é graça. Leva lá para as irmãs e deu, mas furiosa. E com ela, assim, dizendo que eu não estava entendendo, né? O que era aquilo. E realmente eu não tinha entendido. Levei para mim a lição, aprendi. Então essas coisas que são sagradas não tem comércio, né, em relação a isso. A irmã deu, eu trouxe e foi para o Mosteiro das Clarissas. A gente naturalmente pensa em pagar, né? É aquela propaganda horrível, né? Que depois entrou na nossa cabeça. Isso não tem preço. Para todas as coisas na vida tem, mas isso não tem preço. Tem muitas coisas que não tem preço. As coisas importantes mesmo não tem preço, né? Então, querer medir tudo em dinheiro, Jesus está consciente disso. Não dá para medir a nossa relação com Deus em dinheiro. Ele entra no templo e expulsa o pessoal. Fazemos um intervalinho, nossa pausa, depois voltamos para o nosso fechamento da noite. Isso é bom, né?
As dúvidas são boas, as dúvidas fazem a aula render. Então, nós já temos aí Jesus, a relação com a figueira. Jesus agora expulsou os mercadores. Nós terminamos essa primeira parte da noite lendo São Marcos, dizendo no capítulo 11, que Jesus, chegando em Jerusalém, entra no templo e expulsa os chamados vendilhões do templo. Estou certo, né? Estamos no capítulo 11 de Marcos, né? 11. Eu gosto de Bíblia, eu sou curioso com a Bíblia. E a gente tem que ler essas histórias e pensar sobre elas. São Marcos conta que Jesus expulsou os vendilhões do templo no capítulo 11, quando Jesus já entrou em Jerusalém. Vamos ver como é que São João conta a mesma história? Vai ali em São João, capítulo 2. São João, capítulo 2, versículo 13 a 22. Mas espera aí, acho que o professor errou. É lá no início de São João mesmo? No capítulo 2? É no capítulo 2, do versículo 13 ao 22. Olha que coisa diferente. Porque São Marcos contou que esse evento ocorreu lá no final, na Semana Santa. E São João vai dizer, sim, esse evento ocorreu. Só que eu vou contar esse evento da vida de Jesus em outro momento. Logo no início, no capítulo 2 de São João, no início da vida pública de Jesus. Ele vai contar em outro momento. Quem quiser fazer a gentileza de ler para nós, São João 2, versículos do 13 até o 22. Porque, como estava a chegar a Páscoa de Deus, foi logo Jesus para Jerusalém. E achou no templo a muitos vendendo bois e ovelhas, e pombos, e os caminhadores lá sentados. Tendo feito portas, como as ovelhas, Chicote. lançou fora a todos do templo, também as ovelhas e os bois, e arrojou por terra o dinheiro dos caminhadores, e derrubou as mesas, e para os que vendiam as compras, disse: tirai daqui, e não passais da casa do meu pai, casa de negociação. Então se lembraram seus discípulos do que está escrito: o zelo da tua casa me comeu. Perguntaram-lhe, pois, judeus, e disseram: que milagres fazes tu para mostrares que tens autoridade para fazeres essas coisas? Respondeu-lhes Jesus e disse: desfazei este templo e eu o levantarei em 3 dias. Replicaram logo os judeus: e se edificar esse templo, gastaram-se 46 anos, e tu has levantá-lo em 3 dias. Fazei o templo de seu corpo, assim que depois que ele ressurgiu dos mortos. Se lembraram dos seus discípulos do que ele dissera, e creram na Escritura e nas palavras que Jesus tinha dito. Tá bom, obrigado. Que coisa interessante essa história contada em São João. De novo voltou o tema da ressurreição. São João, quando ele conta a história de Jesus, ele tem algo diante dos olhos dele, que é o quê? Jesus ressuscitou. São João já sabe que Jesus ressuscitou, está diante dos olhos dele. Toda a história de Jesus que ele conta, ele dá um jeitinho de falar, olha, isso aí é por causa da ressurreição. Agora, uma coisa que aparentemente não tem nada a ver. Jesus entra no templo, vê o pessoal ali mexendo em dinheiro, trocando dinheiro, fazendo câmbio, ele expulsa, e São João termina dizendo,
É assim, quando ele ressuscitou dos mortos, lembraram do que ele disse. Falou da ressurreição. O que tem a ver? Porque para São João, todas as histórias de Jesus conduzem para a ressurreição. Quem crê em Cristo vai ressuscitar. Quem caminha com Jesus, ressuscitará. Não chamou a atenção de vocês o detalhe? Até o senhor ia ler uma palavra difícil aí, eu modifiquei, né? Versículo 15. Jesus faz o quê? Um chicote na minha Bíblia. Como é que está na tua Bíblia? O que ele fez? Chicote. Sabe o que é um chicote, né? É o único evangelista que diz que Jesus fez um chicote para expulsar os vendedores do templo. Isso não está em Mateus, não está em Marcos, não está em Lucas, está só em São João. É um detalhezinho que ele acrescenta. Por isso que algumas histórias de Jesus sempre é bom a gente comparar e ler todos os evangelhos para ter uma visão completa. Tá? Porque cada evangelista ele coloca, é como cozinhar, né? Eu gosto de cozinhar, sempre senti prazer em cozinhar e sentir satisfação das pessoas comendo a comida que eu faço. Mas eu não consigo fazer comida seguindo receita. Eu olho para a receita, fecho a receita e vou cozinhar. Não consigo seguir a receita ali, ó. Tac, 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 tac. Faça isso, medida. Não faço assim. Eu olho, aprendo e vou fazer. Porque eu penso, quem cozinha tem que colocar da sua, né? Pode dar errado? Pode. É assim, cozinhar é isso. E cada um tem o seu jeito de preparar a refeição. Cada evangelista tem o seu jeito de apresentar quem foi Jesus. E é bonito que seja assim. É bonito. Nós temos 4 fotografias maravilhosas. Tá? Enquanto saíam de Betânia, Jesus, que estava com fome, avistou de longe essa figueira e a amaldiçoou, ou, em algum relato, já estava seca. Achei uma imagem de uma figueira da Palestina. Olha como é diferente da nossa figueira. Tá? É diferente da nossa figueira, é uma árvore mais miudinha, né? Mais miúda. Os frutos também são um pouquinho diferentes. Mas ela é robusta, é robusta. Tem e a folha é maior, né? A folha é grande. É, isso aí. Mas o mais comum da gente ver é esse outro tipo de figueira. Então ali eu estou dizendo para ti, isso tem a ver com algo simbólico. Está declarando que já o que era vivido no Antigo Testamento ficou estéril. Ficou estéril. Não produz mais nada. Tá? Muito bem. Segunda-feira Santa aparece esta personagem extraordinária, Maria, irmã de Marta e Lázaro. Ela vai fazer o quê? Ungir os pés de nosso Senhor Jesus Cristo. Maria, irmã de Marta e Lázaro. Vale a pena a gente tomar o texto, então eu te convido a pegar o Evangelho segundo São João. Capítulo 12, versículo 1 ao 8. 12, do 1 ao 8. A senhora que vai ler? Não. 12, 1 a 8. Capítulo 12, do 1 a 8. Marta serviu Lázaro. Marta serviu Lázaro era os que estavam na mesa de Jesus. Então Maria levou quase 20 litros de perfume de nada.
ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os cabelos. A casa toda ficou tomada pelo perfume. Judas Iscariotes, porém, um dos discípulos de Jesus, aquele que iria traí-lo, disse: esse perfume não foi convertido por 300 moedas de prata para necessitar os pobres? Jesus disse isso, não porque eu preocupava com os pobres, mas porque era ladrão. Ele cuidava de bolas, bolsas, e tomava para si e nela se depositava. Jesus reparou isso. Não as excluiu. Desde que era baixo perfume, para o dia de Deus. Vocês sempre têm os povos junto de vocês. Ok. Mas vocês não têm. O perfume era de quê? Nardo. Nardo é uma planta aromática. É uma planta aromática. Eu tenho em casa o perfume de nardo, eu vou trazer amanhã. Quem vier amanhã vai sentir o cheiro do nardo. Vou trazer para vocês sentirem amanhã. O cheiro do perfume de nardo. Hã? Tem árvore? É um bálsamo, é exato. É exato. Essa palavra é. Mas vocês vão ver, quem vir amanhã vai sentir esse cheiro extraordinário. Hã? Vamos ver amanhã. Vamos ver amanhã. Se é parecido, é bem parecido, mas o cheiro é muito marcante. Por isso que eu diz ali que o perfume se espalhou, né? É muito marcante. E esse perfume caríssimo, Judas Iscariotes vai dizer, pô, mas vamos vender isso aí e dar para os pobres. E Jesus diz, não. Tudo isso aí foi guardado, é um sinal para a minha sepultura. A Maria, irmã de Marta, ungindo os pés de Jesus. Vocês recordam que também essa Maria e Marta já aparecem outras vezes no Evangelho, né? Jesus vai visitar esses, eram grandes amigos de Jesus, né? Visita, Jesus está ali descansando e Maria está numa boa, né? Sentadinha, escutando Jesus falar. E Marta bota água para esquentar, prepara um mate e traz, corta um pedaço de pão ali, traz coisa para servir todo mundo, né? Diz, pô, Jesus, aí não te importa que a minha irmã fique sentada aí sem fazer nada? Vê que a mesma atitude das irmãs se repete agora, né? A irmã Maria está ali, ó, de novo, ungindo os pés de Jesus. É um personagem muito representativo, ó. Ela escolheu, Jesus vai dizer, a melhor parte. Escolheu estar com Jesus. Vocês têm costume aqui na paróquia de fazer adoração e bênção do Santíssimo? Sim, boa. Na adoração e na bênção do Santíssimo é um gesto religioso muito forte. É forte demais, né? Poxa, eu decido dedicar um tempo da minha jornada para estar com o Jesus Eucarístico. Estou ali com ele. Está exposto ali, eu estou com ele. Não estou, às vezes, nem pedindo nada, nem pensando em nada, estou com ele. Estou com Jesus, basta. Não precisa estar pedindo coisas, agradecendo, não precisa. Eu estou contigo, Jesus. Eu estou contigo, tá bom aqui? É isso. Isso é a bênção do Santíssimo. Estar contente por estar com Jesus. Maria, contente, satisfeita por estar aos pés de Jesus. É um exemplo para nós que somos católicos, nós que somos cristãos. Muito bem, já vimos Jesus expulsando o pessoal do templo, está ali uma imagem que a gente acha na internet, né? Quebrando os lugares lá, o covil de salteadores, né? Jesus tinha seus momentos de ira, né? Quando as coisas não davam certo como ele gostaria que dessem. Temos tempo ainda, rapidamente, para mencionar a Terça-feira Santa.
Vimos o domingo de Páscoa, domingo da ressurreição, melhor dizendo, domingo de Ramos, melhor dizendo, a segunda-feira santa e a terça-feira santa. O que ocorre? Bom, sempre aqui eu te dou o resumo no início. Qual é o resumo da segunda-feira santa? Maria unge Jesus. Gasta um dinheirão com aquele perfume para ungir os pés de Nosso Senhor. Por quê? Porque ele está próximo da morte. Os mortos eram ungidos. Na terça-feira santa, qual é a importância e o significado? Agora é glorificado o Filho do Homem e Deus é glorificado nele. Antes o Senhor me perguntou, filho de Davi, agora aparece outra expressão, Filho do Homem. Jesus usa muitas vezes, às vezes o homem está com H maiúsculo, né? Filho do Homem. Jesus usa bastante vezes essa expressão. Isso significa o quê? Filho da humanidade. Jesus é humano como nós somos humanos. Ele é o Filho de Deus. Ele é Deus. Mas ele também é humano. Ele precisava comer. Ele precisava dormir. Humano, ele é filho da humanidade. Ele é irmão de todas as pessoas. E é bonito, porque nós que somos cristãos, a gente tem essa missão, esse dever de levar a mensagem cristã para todos os povos, né? Jesus é irmão dos chineses, é irmão dos povos da Ásia, de todos, do pessoal da África, do pessoal da Europa, da América, da Oceania, de todos. Ele é filho da humanidade. A mensagem cristã não está restrita a um lugar, é para todos os povos. Então, terça-feira santa, vamos lá, foi um dia agitado em Jerusalém. Um dia agitado. Jesus entrou no domingo, a coisa já começou a pegar fogo. Na segunda-feira, ele já expulsou o pessoal do templo, já secou uma figueira, e agora na terça-feira santa. Bom, ele dedicou o dia inteiro a debates com líderes religiosos, compartilhando parábolas e realizando curas. Na segunda-feira santa não tem debate, não teve discussão, mas na terça-feira santa teve discussões com os inimigos de Jesus. Entre as grandes parábolas ensinadas estão a da grande ceia, servos bons e maus, as 10 virgens, os 2 filhos, o dono da vinha, o banquete de casamento e os 10 talentos. Tem outros pequenos textos, mas esses são os maiores, os mais importantes. Jesus está ali na terça-feira santa e ensina tudo isso de grandioso para cada um de nós. Bom, nós até agora privilegiamos a leitura de Marcos e de São João. Vamos também fazer um sobrevoo, né, sobre outros evangelistas, porque vai que São Mateus e São Lucas fiquem bravos conosco, né? Não podemos deixar eles ficarem bravos com a gente, né? Então nós vamos ver primeiro aqui, São Lucas capítulo 20, versículo 1. É um pouquinho longo, a gente talvez não precise ler tudo. São Lucas 20. Parece um barulhinho de chuva, né? Mas não é. É o ventilador. Eu estava achando, será que é uma chuvinha refrescando? São Lucas 20, versículo 1. Leio eu aqui um pouco sobrevoando, tá? São Lucas 20, versículo 1 até o 21. Aconteceu, certo dia, enquanto ele ensinava o povo no templo, anunciando a boa nova, os chefes dos sacerdotes, os escribas, os anciãos, se apresentaram dizendo-lhe: dize-nos com que autoridade fazes estas coisas, ou quem te concedeu esta autoridade? Ele respondeu: também eu vos proporei uma questão. Dizei-lhe, o batismo de João era do céu ou dos homens? Eles, porém, raciocinavam entre si, dizendo: se respondermos do céu, ele dirá: por que não crestes nele? Se respondermos dos homens, o povo todo nos apedrejará, porque está convicto de que João é profeta. E responderam que não sabiam de onde era.
Jesus lhes disse, nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. Então, a primeira coisa, Jesus já coloca os inimigos no lugar deles. Né? Ah, vocês acham que pode debater comigo? Então, peraí, primeiro me responde uma coisa. Aí o pessoal, a gente não consegue responder. O pessoal fica, caladinho. Aí Jesus, depois disso, ele conta essa parábola. Olha a parábola que tu já conheces. Versículo 9, começou a contar ao povo esta parábola. Um homem plantou uma vinha, depois arrendou-a a vinhateiros e partiu para o estrangeiro por muito tempo. No tempo oportuno, enviou um servo aos vinhateiros para que lhe entregassem uma parte do fruto da vinha. Os vinhateiros, porém, o despediram sem nada, depois de o terem espancado. Enviou de novo outro servo, e a este também espancaram, insultaram e despediram sem nada. Enviou ainda o terceiro, e a este igualmente feriram e o lançaram fora. Disse então o dono da vinha, que vou fazer? Enviarei o meu filho amado, quem sabe vão poupá-lo. Ao vê-lo, porém, os vinhateiros raciocinavam, este é o herdeiro, matemo-lo para que a herança fique para nós. E lançando-o para fora da vinha, o mataram. Gente, não está nítido para vocês que Jesus está falando daqueles personagens que vieram lá do Antigo Testamento? Vocês estavam na missa, quem estava na missa hoje, escutaram a leitura, a primeira leitura, que era o profeta Jeremias, que Deus disse ali, olha, eu enviei profetas para vocês desde de manhã cedo. E vocês não escutaram. Está ali dito na leitura de hoje, quer dizer, a gente abre a janela, começou o dia, desde de manhã cedo Deus está enviando profetas, e a gente não escuta. Passa o dia inteiro e a gente não escuta. Aqui Jesus está dizendo a mesma coisa, olha, Deus enviou gente para a vinha todo o período, todo o tempo, profeta, gente boa, pessoas de Deus, e vocês, ouvidos fechados, não querem ouvir. E Deus pensa, bom, já que eles não escutaram os profetas, vou fazer o seguinte, eu vou enviar meu filho. E quem é o Filho de Deus? Jesus. E aí o que fazem o pessoal que cuida da vinha? Esse é o filho, vamos fazer o seguinte, vamos acabar com a raça dele. Essa parábola, quem escutou essa parábola, nitidamente entendeu que Jesus estava falando de si próprio, dos seus inimigos que tiveram atitudes erradas em relação a ele. Então Jesus, a gente olha para Jesus, as imagens de Jesus, né, geralmente é um Jesus muito doce, muito amável. E Jesus efetivamente é assim, é acolhedor, é amoroso. A gente reza, né, Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Mas na Semana Santa, Jesus tem atitudes muito duras. Ele confronta. Gente, vocês querem continuar sendo meus inimigos? Querem me trair? Olha, tem um traidor aí no grupo, mas vocês querem ser meus inimigos? E ele conta essas histórias, as pessoas escutavam e se davam conta, poxa, ser contra Jesus é querer ser contra o Filho enviado por Deus. Então ele vai, nesta Semana Santa, contando parábolas que vão fazendo com que as pessoas se deem conta do que significa estar com Jesus ou não. O objetivo da parábola sempre é esse. Na Terça-feira Santa, Jesus proferiu o mandamento maior. E então, também eu disse, né? Não quero que ninguém fique bravo com a gente, os evangelistas, né? Vai que eles... Pô, tu estava lá no curso e nunca leu o meu evangelho, né? Pega ali então, Mateus 22, 37. Mateus 22, 37. Foi na Terça-feira Santa. Pode ler do 34 ao 40. Mateus 22, do 34 ao 40. Aqui não enxerga, tá? Aqui, boa. Mateus 22, do 34 ao 40. Boa. Sabendo os fariseus que Jesus reduzira aos 6 aos
reuniram-se e um deles, o doutor da lei, fez esta pergunta para Jesus: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a esse, amarás teu próximo como a ti mesmo. Nesses dois mandamentos se resumem toda a lei e os profetas. Bom, obrigado. Veja que Jesus, ele tem um jeitinho de contar as coisas que ele sabe dar bem dado o nó. Ele pega o Antigo Testamento e diz, olha, o que é o mais importante? Amar a Deus. Não foi isso que ele disse? Mais importante? Amar a Deus. Mas tem algo tão importante quanto amar a Deus. Amar as outras pessoas, querer bem aos outros, não querer mal. Eu disse para vocês ontem, né? O Papa Leão XIV propôs na Quaresma, ao menos não fale mal dos outros. Ao menos isso. Já é um pequeno gesto. Jesus propõe bem mais. Jesus diz, ame, queira bem as pessoas. Pode ser, né? Pode ser, tá? Não deveria acontecer, né? Da gente ter dificuldade de relacionamento com alguém na comunidade, né? Não gosto daquela pessoa. Pode ser que ocorra, não deveria ser assim, mas a gente é ser humano. Se isso ocorre, ao menos eu deveria rezar uma Ave Maria, rezar um Santo Anjo por uma pessoa que eu não gosto. Porque Jesus diz, se eu rezo só por aquelas pessoas que eu amo, mas eu sou que nem um pagão. Os pagãos também fazem isso, esse pessoal que não vem na igreja, também querem bem aos seus. Mas eu venho na igreja. É Cristo que reina no meu coração. Ele me ensinou a amar o próximo. Tem gente que eu não gosto, e eu rezo uma Ave Maria por essa pessoa. Rezo um Santo Anjo. Jesus está dando a dica para ti. Não desperdice teu tempo com coisas que não são de Deus. Não desperdice teu tempo. As coisas são de Deus. Vamos fazer as coisas que são de Deus. Amar a Deus. Maravilhoso. E eu tenho que mostrar isso na prática. Amando os próximos. Amando o meu próximo. Querendo bem as pessoas. Poxa, a gente vê quando participa da missa, né? Tem pessoas que pedem a intenção de missa pelas almas do purgatório. Já viram isso? Não aparece de vez em quando pelas almas do purgatório? Isso é muito meritório. Meritório. Tem mérito quem faz isso. Tem mérito. Porque eu estou aqui na Terra e eu estou pedindo, estou unido, estou pedindo a intercessão dessas pessoas que estão no purgatório, pelas almas do purgatório. Para que possam superar esse momento e se encontrar com Deus. A gente tem que ser solidário, mesmo com aquelas pessoas que já partiram dessa vida. A gente reza na missa, creio na comunhão dos santos, né? E Jesus está dando as dicas. Ame a Deus, ame o próximo. Nisso está resumida toda a Bíblia. Toda a lei está resumida nisso. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. E vai amar o próximo de todo o coração? Não. Ame o próximo como a ti mesmo. Faça para o próximo aquilo que tu gostaria que ele fizesse para ti. Está dito tudo. Está dito tudo. Isso vale para nossas palavras, atitudes, né? A gente reza na missa, né? Pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões. Tá? Então é ali que eu tenho que trabalhar no meu cotidiano. Essas coisas. Jesus também pronunciou tristeza sobre os escribas e fariseus, destacando as suas contradições, as hipocrisias, as coisas que ele via que não estavam certas, né? Jesus não tolerava quando alguém era hipócrita. Aparece uma coisa, mas na prática faz outra. No dia a dia faz outra. Ele mostrava, não, isso não dá para ser. Tem que ser sempre a mesma pessoa. Por outro lado, Jesus elogiou a oferta da viúva. E ele também respondeu aos fariseus que nós devemos dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Esse texto já foi mencionado, mas o de cima vale a pena a gente retomar. Te convido a abrir a tua Bíblia, São Lucas 21, 1 a 4. Vai ser o nosso último texto da noite.
São Lucas 21, 1 a 4. Vamos terminar bem com essa cena. São Lucas, isso, o terceiro evangelista. 21, 1 a 4. Levantando os olhos, viu Jesus os ricos que deitavam as suas ofertas no cofre do templo. Viu também uma viúva pobrezinha deitar umas pequeninas moedas e disse: em verdade vos digo, essa pobre viúva pôs mais do que os outros, pois todos aqueles lançaram as ofertas de Deus o que lhe sobra, e essa porém deu da sua indigência tudo o que lhe restava para o seu sustento. Obrigado. Gente, não é fácil ser cristão, né? Não é fácil seguir Jesus. Porque o que normalmente a gente faz? A gente dá do que sobra. Isso é o nosso normal. Peraí, vou falar de mim, né? Melhor eu falar de mim, porque a minha eu conheço. Normalmente eu dou do que me sobra. E às vezes, até o que me sobra eu não dou. Mas quando eu dou o que me sobra. E Jesus diz, não, isso não está errado. O que os ricos ali, o que o pessoal que tem posses fez, não está errado. Só que quem deu mais? Ela deu mais. Porque ela deu aquilo que lhe fazia falta. Isso vale não só para a oferta. Jesus não está falando só de tirar o dinheiro do bolso e dar. Não é só isso. É também isso, mas não é só isso. Eu estou sem tempo. Eu estou sem tempo, eu estou cheio de coisa para fazer. E eu encontro tempo no meu dia para ir visitar alguém no hospital. Eu estou dando do que me falta. Me falta tempo, eu tinha que estar em casa, tinha que estar trabalhando, tinha que fazer outra coisa. E eu vou lá visitar alguém no hospital. Eu estou com alguma situação que eu tenho que ajudar uma pessoa. Eu tiro do meu tempo e ajudo essa pessoa. Jesus está nos desafiando. É um desafio forte. Viver a fé, segundo nos ensina Jesus, é algo que nos envolve a todos. A gente tem que mudar de comportamento. Né? Nossa atitude tem que ser sempre melhor, sempre procurando melhorar. E nenhum de nós pode dizer assim, eu sou santo, eu sou santa. Não, a gente está no caminho, a gente quer fazer coisas certas. Agarrado com Deus, né? Olhando para os bons exemplos, fazer as coisas certas. É isso que Ele nos convida. Finito por hoje. A palavra do Senhor, quando chegou, desinstalou meu coração. Ao chegar, desafiou-me a exigir uma resposta de sim ou não. É fácil dizer sim, é fácil dizer não, mas dói depois do sim e dói depois do não. A palavra do Senhor, depois que ela passou, nada mais será do jeito que já foi. A palavra do Senhor, depois que ela passou, nada mais será do jeito que já foi.